O que mais nos assusta quando pensamos em darmos a nossa vida a serviço dos outros? De quais maneiras Deus nos capacita para vivermos uma vida de serviço? Como Ele nos equipa para fazermos aquilo que Ele nos chamou para fazer? Romanos, capítulo 6, versículo 13, diz para darmos cada parte do nosso ser ao Senhor. Que partes de nossa vida temos negado e nos recusado a nos rendermos? Podemos ler na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 10, da seguinte forma: Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. O Senhor nos fez o que somos. Em Cristo Jesus, Deus nos fez para fazermos boas obras, as quais Ele planejou de antemão para dedicarmos as nossas vidas nessas tarefas. Sendo assim, vemos que há 3 coisas que podemos fazer com a nossa vida. Em primeiro lugar, nós podemos simplesmente desperdiçá-la. Em segundo lugar, nós podemos fazer como a maioria das pessoas, usando para nós mesmos. E em terceiro lugar, nós podemos investi-la. O melhor uso que podemos dar à nossa vida é investi-la em algo que durará mais do que o nosso tempo na Terra. A pior coisa que podemos fazer é vivermos simplesmente para o hoje e vivermos para nós mesmos. Deus não nos colocou na Terra para vivermos somente para nós mesmos. Ele nos criou para sermos como Jesus Cristo. Sabemos que Cristo veio à Terra para fazer 2 coisas. Podemos ler no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 45, da seguinte forma: Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Quando começamos a seguir Jesus, Ele nos capacita para uma vida de serviço. Quanto mais nos tornamos semelhantes a Jesus, mais nós serviremos aos outros. Hoje, podemos reservar um tempo para meditarmos nos seguintes versículos sobre o chamado de Deus para o serviço. Oremos sobre os versículos e peçamos a Deus que nos revele novas maneiras pelas quais podemos nos dedicar ao serviço das pessoas que estão ao nosso redor. Romanos, capítulo 6, versículo 3, ele pode trazer um pouco de luz para nós nesse sentido, que diz: Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado, por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Podemos ler também em Atos, capítulo 20, versículo 24, da seguinte forma: Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E podemos ver também em Marcos, capítulo 8, versículo 35, que diz assim: Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida, por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Que essas palavras falem ao nosso coração, que nós venhamos a compreender que nós fomos chamados para servirmos a Deus, mas que nós servimos a Deus quando servirmos as pessoas ao nosso redor.